E essa pergunta aqui é interessante por causa do seguinte: como que o conceito de teofania ele foi criado? Olha só, isso aqui é muito interessante, porque mostra como que às vezes a teologia vai na contramão da Bíblia e a gente precisa da hermenêutica para fazer uma análise mais detalhada disso. Teofania, tá? É a ideia, o conceito de que no Antigo Testamento, principalmente, eles usavam expressões humanas para representar aparições de Deus. Então, por exemplo, vai falar lá no Antigo Testamento que Deus estendeu os seus olhos sobre o povo. Só que aí o que eles vão falar? Como eles acreditam ou vão ler a Bíblia a partir da filosofia grega, espírito não tem olho. Então o que eles vão dizer? Que eles usavam aquelas palavras para poder fazer com que as pessoas entendessem um conceito. Então eles explicavam Deus através de palavras que faziam sentido para os seres humanos. As mãos de Deus estão estendidas sobre você. Então, Deus é espírito, então Deus não tem mão. Mas eles vão tentar usar a palavra mão para explicar um conceito de Deus fazendo alguma coisa de uma forma que fosse compreendida pelas pessoas. O que eles fizeram com a questão, ou quando eles criaram o conceito de teofania? Eles foram para a visão grega, entenderam o que o conceito do mundo ocidental sobre as coisas é. Aí eles pegaram o óculos grego e foram ler a Bíblia. Com esse óculos aqui. Aí eles chegam lá na Bíblia e veem essas passagens assim. Deus apareceu para Abraão. Aí eles pensam assim, não, mas Deus é espírito e o grego me diz que um espírito não pode aparecer assim. Então quando ele diz que apareceu, na verdade não é que apareceu literalmente. Na verdade, isso foi uma manifestação que para que eles entendessem, ele apareceu daquele jeito. Aí criou o conceito de teofania. Só que quando você vai para a visão judaica da coisa, eles têm o óculos dele também, e você pega esse óculos e você lê o que está escrito na Bíblia, não tem problema você fazer a leitura literal daquilo ali, porque ter mãos e olhos não é incompatível com ser espírito. Então, por exemplo, a Bíblia fala que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. A gente vai até estudar depois especificamente uma coisa sobre isso numa das matérias, acho que de teologia sistemática, se eu não me engano, a gente estuda isso detalhadamente. Imagem em hebraico é tselem, tá? A semelhança é demut. O que acontece? Na visão grega, se Deus é espírito, Deus não tem uma forma, porque o espírito é aquela coisa assim, né? Meio sem forma, né? Aquela coisa, parece um líquido, um plasma, um troço assim meio coisado. Então, para o grego, quando a Bíblia fala que o ser humano foi criado à imagem e semelhança, eles vão dizer assim, não. Por causa da teofania, Deus não tem uma forma, então o homem não é imagem de Deus no sentido de uma cópia de Deus. Quer dizer que moralmente o ser humano parece com Deus. Então essa vai ser a explicação, inclusive da teologia sistemática grega a respeito dessa situação. Só que quando eu vou ler em hebraico, a palavra tselem significa cópia exata ou imagem exata. Quando a Deus fala assim, não farás para ti imagem de escultura do que anda tem no céu, que anda na terra, do que tem embaixo da terra, ele usa essa expressão aqui, ó, tselem. Por quê? Porque eles viam um pássaro, aí eles faziam uma escultura de um pássaro e ficavam adorando aquele ser ali. Eles viam o sol, aí eles faziam uma escultura do sol e ficavam adorando aquele ser ali. Quando Deus criou o homem à sua tselem, Deus olhou para como ele era
e fez um ser daquele jeito e depois colocou o demut dentro dele, que é o quê? Aí sim, é o aspecto moral, é a inteligência, é a capacidade de percepção. Para o judeu, e em hebraico, essas duas palavras aqui, elas têm significados e explicações diferentes uma da outra. Para o grego, essas duas palavras seriam sinônimas. Ele estaria usando duas palavras para dizer a mesma coisa, né? Então, o que acontece? A teofania vai ser uma tentativa da filosofia grega de explicar, às vezes, na Bíblia hebraica, que aparece Deus em alguma situação. Só que não tem necessidade. Porque Deus não tem esse problema pelo fato dele ser espírito, porque ele não é sem forma. Ele é de um jeito. Por isso que outros anjos também parecem com ele. Você vai ter querubim, a gente vai estudar isso em Pentateuco, né? Você tem querubim, que é anjo que tem pezinho de bezerro, tem asa, corpinho de animal e outra metade corpinho de homem, parece tipo um centauro. Você tem serafim, que é um brilhante, tem 6 asas, aquele negócio todo. Mas a Bíblia fala que tem outra classe de anjo que é chamada de Bnei Elohim, ou filhos de Deus. Por quê? Que é tipo o anjo Gabriel. Quando você olha para esse tipo de anjo, ele não tem asa, ele não tem pé de bezerro, ele tem dedo na mão, dedo no pé, ele tem perna, braços. Você não diferencia ele de um ser humano. Por quê? Porque esses anjos também têm o Tselem de Deus. Eles parecem com Deus. Consequentemente, eles parecem com a gente. Que são esses anjos que visitaram Abraão aqui. É o anjo Gabriel, que o próprio Daniel às vezes chama ele de anjo, às vezes chama ele de varão, de homem. Porque para ele não tem diferença. Diferente do Ezequiel, que quando vê os querubins fica assustado. Porque é um ser doidão, assim, completamente diferente de tudo que a gente já viu. Porque eles não são Tselem de Deus. Né? Então, essa coisa a gente precisa levar em consideração que a nossa maneira de ver o mundo, grega, ocidental, não é a mesma maneira que o judeu enxerga o mundo. E aí, na hermenêutica, eu preciso fazer essas análises quando eu estiver estudando. E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.